Os fantasmas existem? Ao longo dos séculos, as opiniões se dividiram quanto à existência ou não de fantasmas, e nenhuma conclusão definitiva foi firmemente estabelecida até o momento. Minha própria conclusão sobre este assunto é que eles existem. Digo isso porque sei que são reais, ninguém pode negar algo que foi provado a ele. O Buda Shakyamuni falou sobre a existência do inferno e do paraíso. A Divina Comédia de Dante fala sobre o céu, o inferno e o purgatório. Estou convencido de que essas não são hipóteses absurdas. Como é, então, o mundo espiritual? Em suma, pode-se dizer que é um mundo de consciência. Por estar livre de todas as obstruções materiais dos corpos físicos, a mobilidade é muito maior. Se um ser espiritual deseja fazer isso, ele pode ir a qualquer lugar a uma velocidade muito mais rápida do que a de um avião. No shintoísmo, quando os espíritos são invocados, as expressões usadas são: por favor, venha voando pelo céu e correndo sobre a terra, pois o convidamos a entrar neste santuário em paz. O ser espiritual pode cobrir uma distância de milhares de milhas em poucos minutos, ou mesmo alguns segundos. Sua velocidade depende de seu grau de evolução. Quanto mais alto seu desenvolvimento, mais eles podem se mover, especialmente aqueles que atingiram o status de seres divinos. Seres divinos da mais alta ordem podem alcançar lugares da maior distância, mais rápido do que em 10 milésimos de um segundo, realmente instantaneamente. Por outro lado, o ser espiritual do grau mais baixo precisa de até 1 hora para cobrir distâncias de 2 a 3 mil milhas. Quanto maior o acúmulo de nuvens em seus seres, mais pesados eles são. Desejo também informar que os seres espirituais podem se expandir ou contrair à vontade, de acordo com sua consciência. Por ficarem em fileiras próximas, muitas centenas de espíritos podem entrar em um pequeno santuário ou altar ancestral, com apenas 30 centímetros de largura. À medida que se reúnem lá, eles mantêm estritamente seu nível, ordem e traje conquistados. Os espíritos dos falecidos ficam muito satisfeitos com os serviços prestados pelo membro sobrevivente de coração, mas não estão muito felizes com algo dado apenas por uma questão de aparência. No budismo, nomes póstumos são dados aos falecidos e são escritos em pequenas tabuinhas, que são colocadas em altares familiares. Acredita-se que seres espirituais entram e saem nas tabuinhas durante os cultos. No shintoísmo, uma pequena cruz de madeira é usada para cada família em vez de tabletes. Um pequeno pedaço de papel, no qual estão escritos os nomes dos mortos, é dobrado e inserido em uma fenda atrás da cruz. Ao realizar seus serviços fúnebres, você deve fazê-lo com total sinceridade e tão esplendidamente quanto possível, de acordo com suas circunstâncias. Desde os tempos antigos, tem havido relatos de aparições sendo avistadas por alguns indivíduos. A maioria deles não desapareceu há muito tempo. No entanto, suas células espirituais ainda são densas e, por isso, às vezes são visíveis aos olhos humanos. Com o passar dos anos, os espíritos falecidos gradualmente se tornam mais purificados e suas células tornam-se menos densas, tornando-se menos visíveis aos olhos físicos. Os seres espirituais podem facilmente passar por pequenas aberturas tão minúsculas quanto o buraco de uma agulha. Isso porque eles podem se contrair, tendo descartado os corpos físicos, que antes obstruíam tal liberdade de movimento. Pensando apenas nesses pontos, pode parecer a você que o mundo espiritual é um lugar ideal para indivíduos que amam fazer o que bem entendem, mas não é assim, pois o mundo espiritual é mantido por leis absolutas que regem todas as ações lá. Deixe-me falar brevemente sobre o aparecimento de um ser espiritual conforme visto em fotos ou pinturas. As características de um fantasma são as mesmas que as características físicas daquele indivíduo olhadas no momento da morte.
Isso é porque é um ser recém-falecido. Conforme o tempo passa no mundo espiritual, no entanto, as características mudam gradualmente, refletindo exatamente a consciência interior. Por exemplo, uma pessoa com uma atitude negativa, ou que está sempre triste, ou que tende a ser retraída o tempo todo, acaba parecendo emaciada, trágica, desamparada. Uma pessoa de natureza brutal passa a se parecer com um animal, enquanto alguém com uma consciência diabólica começa a usar a expressão de um demônio. Alguém com qualquer consciência feia torna-se realmente feio na aparência, e alguém com uma bela consciência vem para mostrar a beleza e a nobreza de sua percepção. Enquanto no mundo físico, um indivíduo pode esconder seus pensamentos dos outros mascarando sua expressão, no mundo espiritual, todos os pensamentos são totalmente revelados no tempo. De acordo com meu entendimento das leis, lá leva cerca de 1 ano após a passagem, para que o estado real de consciência do indivíduo seja totalmente revelado em seu rosto. A existência do mundo espiritual. Com que propósito fomos enviados a este mundo? Precisamos primeiro ter a resposta a essa pergunta, se quisermos encontrar felicidade e um senso de realização na vida. A resposta é que Deus criou os seres humanos a fim de estabelecer um mundo paradisíaco, em cumprimento de seu plano para esta terra, e dá a cada indivíduo uma missão a cumprir e faz com que trabalhe de acordo com sua vontade. Foi somente com esse propósito que Deus fez com que o homem avançasse o mundo de seu estágio primitivo para o atual estado brilhante de civilização, e também fez com que a inteligência do homem se desenvolvesse até seu nível atual. Não apenas o homem, a forma mais elevada de vida, mas também todas as outras criaturas e todas as coisas nesta terra são compostas de 2 elementos, espírito e corpo. Todas as crateras, toda a vegetação, todos os minerais, todas as coisas materiais. Quando o espírito se separa da matéria, a matéria cessa de se manifestar em sua forma atual. Aqui vou limitar minha explicação aos seres humanos. Quando o corpo físico se torna incapaz de funcionar devido à idade avançada, doença ou perda de sangue, o corpo espiritual o deixa, entra no mundo espiritual e começa uma nova vida lá. Isso é verdade para todos os indivíduos de todas as raças e nacionalidades em todo o mundo. O famoso livro The Survival of Man, escrito por Sir Oliver Lodge, logo após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se um best-seller imediatamente. Este livro continha uma coleção de comunicações espirituais, muitas das quais entre Sir Oliver e seu filho, que serviu na Guerra da Europa, e foi morto no campo de batalha na Bélgica. Naquela época, pessoas de diferentes países competiam entre si para obter cópias e lê-las. Isso causou uma onda repentina de entusiasmo pela pesquisa espiritual, e com isso, muitos médiuns excelentes apareceram. Diz-se que o conhecido escritor belga de The Blue Bird, o falecido Maurice Maeterlinck, teve sua visão da vida completamente mudada, depois que foi despertado para a existência do espírito e de seres espirituais e começou a pesquisar seriamente como um estudante de misticismo. Ouvi dizer que foi logo depois disso que o livro de J.S.M. Ward, da Inglaterra, Gone West, foi publicado e que isso ajudou o trabalho de pesquisa espiritual a se tornar ainda mais popular. O estudo de Ward sobre o mundo espiritual foi muito completo. Uma vez por semana, ele se sentava em uma cadeira e entrava em transe por cerca de 1 hora. Naquela época, o espírito de seu tio o levaria a várias partes do mundo espiritual e lhe mostraria as verdadeiras condições ali. Seu livro foi uma coleção de relatos dessas experiências. Nessas ocasiões, ele escreveu
Alguns de seus amigos e conhecidos falecidos também serviam como guias e ajudavam a enriquecer seu conhecimento do mundo espiritual. Gone West ainda é um livro interessante e oferece muitas informações. Eu o recomendo a você, embora haja uma grande diferença entre o mundo espiritual do Ocidente e o do Japão. Mais tarde, vou escrever em detalhes, com exemplos reais dessas diferenças.